que é voltado para a nossa formação, para as nossas práticas e reflexões, ele é um espaço democrático, né, da gente se posicionar, da gente concordar, da gente discordar, e, sobretudo, da gente pensar o que a gente vai levar daqui, sabe? Eu gosto muito de parar assim mesmo para refletir. Toda vez que a gente fala, ou que eu escuto, o que isso movimenta dentro de mim? O que isso provoca em termos de aprendizagem, de talvez novos conceitos, talvez experiência de algum colega que possa ser realmente útil para mim. Então, mais do que leitura de currículo ou falar, né, tentar definir quem somos nós, que eu acho que isso é um processo eterno da gente buscar se autoconhecer, é o bem que a gente faz via conhecimento, né? Então, eu gosto de reforçar que todas as oportunidades são oportunidades da gente humanizar, falar de educação, seja através dos jogos ou não, é a gente pensar essa defesa, né, do que a gente quer ao trabalhar com as crianças, com jovens, com adultos, por meio da educação formal, né? Então, agradeço muito a presença de todos, né? Sei que o tempo é sagrado da nossa rotina, sei que muitos estão abrindo mão de muitas coisas para poder estar aqui, então eu espero que esse tempo seja valioso para todos nós. E agradeço especialmente ao professor Arnaldo pela confiança, pelo contato e pela parceria sempre. Eu trouxe, gente, para a gente discutir junto sobre gamificação na sala de aula, 3 ideias centrais. E aí eu lanço para a gente, voltando a dizer, né, para a gente concordar ou discordar. Está aberto a escuta, inclusive eu vou já, depois quem quiser ir trazendo pergunta, falando das suas experiências, que eu acho que isso vai potencializando mais ainda esse espaço. A primeira ideia central é pensar o jogo enquanto prática cultural, né, enquanto cultura. A segunda ideia que eu trouxe para a gente pensar junto é o jogo como metáfora da vida. Já a gente pode dizer o que isso quer dizer, né? Como assim, o jogo como metáfora da vida? Eu posso ter vários caminhos para interpretar isso. E o terceiro aspecto que eu acho que se junta com esses dois, né? O jogo como prática cultural, o jogo como metáfora da vida, é pensar o jogo e a educação das sensibilidades. Eu acho que o jogo ele provoca, seja a raiva, né? Quantas vezes aí quem tem filho já passou pela situação, você não sabe perder, né? Você lidar com a frustração, né? Lidar com você ter que repensar estratégias para poder avançar. Então, eu queria pensar com vocês, né, o jogo como prática cultural, e daí a gente pode discutir aqui sobre a produção de mídias, que aí não é algo restrito ao universo dos jogos, mas a gente pode pensar, por exemplo, cinema, né, a produção, para quem gosta, né, a produção de novelas, do que na área de história nós temos, né, Arnaldo, chamado muito da história pública, que é esse conhecimento que vai para o grande público, né, para qualquer pessoa interessada. Então, pensar essa prática cultural é discutir, por exemplo, que a indústria de jogos é uma das que mais movimenta dinheiro no mundo. E qual o impacto disso? Se a gente pensar também a dimensão mercadológica, né, empresarial, envolvida nisso, qual o problema disso quando eu falo da educação? Tá? Então, estou só jogando aí ideias e a gente vai amadurecendo junto. O jogo como metáfora da vida, acho que é um pouco disso que a gente está falando, em relação a trabalhar os sentimentos e as sensações. Eu queria fazer uma rápida prática com vocês, e aí, Arnaldo, se você me permitir, já pedir para o pessoal, quem quiser e puder, de forma, né, organizada, que a gente consiga aqui, ativar o microfone e contar para mim, para nós todos, um jogo que tenha sido marcante na sua infância, ou pode ser agora, né? Às vezes a gente está no ônibus, está no metrô, está se deslocando, está jogando lá Candy Crush, sei lá qual é o jogo do momento, serve como uma distração, pode servir, eu vejo muito isso, né? Em pessoas idosas que eu tenho contato, o jogo é uma forma de eu ativar a minha memória, né? Eu preciso disso para estar sempre ali ativando a minha memória. E eu queria que vocês me contassem, alguém que se sinta à vontade, se sinta convidado, ou pelo chat, ou pelo áudio, um jogo que tenha sido marcante na sua infância e um jogo de agora. Pode ser até algum que você nem conheça muito bem, mas que, o meu filho joga, meu filho adora isso.
É o momento de encontro aqui, gente. É o momento de potencializar realmente essa troca. Quem se habilita aí? A Oi, Liara Rafaela. tá... Oi, Posso Lídia. falar? Lídia, claro. Lídia, sim. Bem, eu acho que eu sou uma pessoa até bem atípica para falar, porque na realidade eu não sou muito vidrada em jogos. Inclusive, para mim é até interessante a palestra para, no caso, eu saber um pouco mais, né? Quanto criança, são jogos mesmo infantis, né? Pega vareta, essas coisas, não jogos eletrônicos. Atualmente, que de vez em quando eu jogo um Farm Heroes ou aquele Pet Rescue, né? No celular, quando tem tempo no computador, aí você fica jogando, eu digo, você que é viciante, né? Desafia, mas assim, você, pelo próprio tempo, você não me deu muito a luxo de ficar muito tempo, porque vicia, né? Você fica ali ligado, aí tem outras coisas para fazer, mas esses dois, o Pet Rescue e o Farm Heroes, é o que eu jogo atualmente. Mas em relação a jogos, a videogame, eu não conheço esse universo. Por isso que eu também gostaria de conhecer até um pouco mais, né? Não sou, assim, vidrada, nem acostumada a jogar. Tranquilo. Obrigada, Lídia, pela De nada. contribuição. Vou juntar a tua resposta com outros que queiram, ou outras que queiram falar. Joguem Ok. aí na roda de Obrigada, conversa Su. virtual. Obrigada a você. Outros jogos da infância ou da atualidade? Quem se Eu posso candidata? falar? Pode, Eu? claro. Carlos, Boa tarde a todos. boa tarde. Quando eu era criança, eu assisti um filme chamado Jumanji, que hoje sofreu uma atualização, né? Sofreu um reboot, por assim dizer, e ele foi atualizado para a modalidade eletrônica. Mas a primeira versão do jogo era analógica. E eu me lembro que eu e meus amigos do prédio ficamos tão vidrados com aquele filme que nós fizemos o nosso próprio jogo. A gente pegou uma cartolina, a gente desenhou, criou todo um sistema. E esse jogo me marcou muito porque, além de ter essa referência no filme, acho que foi o primeiro jogo que eu construí eu mesmo, assim, né? Claro, de forma coletiva com meus amigos. Mas o jogo funcionou bastante e foi muito legal, assim. É uma memória que até hoje, quando eu volto, né, aos meus amigos de infância, a gente fala sobre isso. Então esse jogo me marcou bastante. Obrigada, Carlos. Então, eu acho que tanto a narrativa sua, né, Carlos, como a da Lídia e dos colegas que estão falando aqui no chat, traz para a gente essa dimensão do afeto. Talvez o jogo represente, em certa medida, uma lembrança, uma sensação, uma emoção, essa ideia de coletivo. Né? Eu jogava com os meus irmãos, eu jogava com os meus amigos. Isso talvez tenha deixado marcas ali, registros, que hoje te faz, né, ativar essa memória. Não sei, estou supondo aqui a partir da tua fala. Então, isso é um aspecto para a gente pensar junto, né? Como que o jogo ele potencializa essa relação com o sensível, com o universo da sensibilidade, da humanidade, né? da transparência, das regras. Né? Um jogo ele precisa ter regras. Né? Ele tem o que é a vida em sociedade, senão a gente trabalhar o tempo todo com regras, com limites, com estratégias e por aí vai. Arnaldo, você me ajuda aí com os comentários do chat? Não sei se Ajudo. a gente tem bastante. Consegue trazer aí para a gente? Bom, consigo, lendo. É que a gente tem um negócio que a gente joga depois para apresentar, não vai dar para fazer, mas se for ler, pode ser. Bom, vamos lá. A gente tem aqui bastante menções aqui, como The Sims, Pinball, jogos como Land of Legends, Fazenda Feliz da época do Orkut, Super Mario Bros, The Sims, né? Aí a gente tem aqui o Samires que diz: minha família e eu jogamos tabuleiro, War, academia, banco imobiliário desde pequenos e até agora adultos nos reunimos para jogar. Crianças da família também amam. Que é uma coisa interessante também, que às vezes a gente acaba esquecendo, que nos anos 80 era uma coisa muito mais presente a questão dos jogos de tabuleiro, né? Que não tinham essa construção digital que a gente tem de predomínio hoje. O Rafael fala que queria dizer agora de um aplicativo chamado Doolink, né? Que
que é um aplicativo para ensino de línguas estrangeiras, marcante devido à sua forma, pesquisa comparativa de 2 grupos, um grupo conhecimento de língua e outro nível bem básico, né? E daí ele fala que é possível para jovens e adultos. O que eu consegui pegar foi isso aqui. Perfeito. Obrigada, Arnaldo. Ao trazer essas falas, eu destaquei aqui enquanto você foi lendo, e o pessoal foi falando, primeiro já valeu o encontro, porque eu já vi gente ali rindo, sorrindo, né? Quando a gente comenta algumas coisas aqui, estou vendo a Valéria, bem, é bom isso, né? Porque isso se sair um sorriso, já está valendo um encontro. Você trouxe, Arnaldo, na fala aí do pessoal, o aspecto, por exemplo, da interdisciplinaridade. Pensar o universo dos jogos e da gamificação é a gente pensar na perspectiva interdisciplinar. Eu sou professora de história, estou aqui em diálogo, possivelmente a gente tem colegas aqui da pedagogia, a gente tem colegas da matemática, não sei, da língua estrangeira. Então, o jogo, quando eu penso o jogo no universo da educação, por meio dele, eu consigo, talvez, desenvolver projetos interdisciplinares. Né? Então, potencializa esse diálogo das áreas. Outro aspecto também, Arnaldo, que você trouxe ali, do digital, né? Você falou dos jogos do tabuleiro, então a gente está historicizando esse processo, indo em outras temporalidades aqui, e jogos que permanecem, inclusive, hoje, dos não digitais. Falar de gamificação não é falar necessariamente de uso de tecnologia digital, de jogos digitais. Eu posso gamificar uma aula, por exemplo, a partir do meu livro didático. Vamos pegar o livro didático, que é algo comum, né, no universo da escola, e eu já fiz atividade nesse sentido de gamificar o livro didático com base nas imagens que abriam a unidade ou o capítulo que eu estava trabalhando. Então, fazia uma espécie de gamificação só a partir dessas imagens. Acho importante também a gente falar que a gamificação, o que é por definição? Né? É o uso da mecânica dos jogos em ambientes ou em universos que não sejam originalmente de um jogo. Então, é eu pegar a lógica de um game, a lógica de um jogo e trabalhar em outros contextos. Então, volto a dizer, posso ter uma aula, já vi professores de educação física trabalhando psicomotricidade com base nos jogos de movimento, né? Você mexe o corpo, você trabalha o corpo, o movimento ali. Mas a gente sabe que, e a gente não pode deixar de ressaltar isso, que a gente tem realidades muito desiguais no país. E aí, como é que eu faço em ambientes que eu não tenho acesso a essa tecnologia? Quando eu falo da lógica dos jogos, e a gamificação por conceito, ela seria isso, eu trabalhar com a lógica, eu jogo isso, literalmente jogo, né? Eu possibilito que isso aconteça em várias realidades. Tanto que eu tenho acesso à tecnologia, como eu não tenho quando eu não tenho acesso à tecnologia. Não sei se ficou confuso, se ficou claro, mas a gente está, mediante as falas e narrativas de vocês, trazendo pontos importantes para o nosso debate. Vou frisar. Interdisciplinaridade, a definição de gamificação, que não quer dizer necessariamente trabalhar com tecnologias digitais, com jogos digitais. Eu posso gamificar uma aula a partir de elementos ou de objetos clássicos e super tradicionais do universo da escolar, né, do universo educacional. E aí, outro aspecto que eu queria abrir para vocês, aí chat ou áudio, primeira coisa, quais são os jogos que a gente lembra, quais são os jogos que a gente jogava na infância, na atualidade? E eu lanço uma pergunta na sequência. O que vocês aprenderam ou aprendem com esses mesmos jogos? Pode ser exatamente o mesmo exemplo que veio aí na sua mente, que você citou no chat. O que você aprende com esse jogo? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar. Eu vi aqui uma galera falando do Sonic, numa aula que eu fiz na especialização, numa disciplina de games e gamificação, o professor literalmente colocou a turma para jogar, mas não foi o Sonic, foi o Mario. Aí o pessoal começou aquela crítica, né? Porque, cara, o que eu tô fazendo aqui? Na sexta-feira, na pós-graduação, para ficar jogando? Perceba um preconceito que às vezes habita em nós mesmos. Eu tô aqui para jogar ou tô aqui para ter aula? Quem nunca passou por essa situação na escola? Você está dando aula ou você está brincando?
Isso é comum? Vocês já ouviram isso? De coordenações, direções, né? Você está dando aula como se o brincar não pudesse ser também uma forma de ensinar e aprender, processos que caminham juntos. Ou mesmo quem trabalha com filmes, você vai ficar passando filme para enrolar, ou você vai começar a dar aula que horas, como se o filme também não pudesse ser utilizado para ensinar e aprender alguma coisa. Então, quando o professor provocou a gente lá com o Mário, vocês vão tirar... Agora eu já não me lembro mais exatamente, gente. Tipo, 10 minutos iniciais da aula, vocês vão jogar, vocês vão entrar lá no Mário, acessem aí, observem a narrativa. O que essa história está contando? Quem são esses personagens? A gente tem informações sobre esses personagens? Como é que fica para quem gosta aí do trabalho com a arte? Como é que fica o aspecto do design, né, da interface? Observem quantos elementos a gente tem. Narrativa, personagem, o aspecto gráfico. Tudo isso é conhecimento. Tudo isso é aprendizado. Se eu sou professora de história, obviamente eu vou tentar ou trazer jogos que abordem temáticas históricas, alguns dos quais foram citados aí na conversa, ou, que aí esse deslocamento que eu queria aqui, eu vou me pensar também como produtora de um jogo. Veja, vamos lá na memória, né? Primeiro passo, quais são os jogos que a gente lembra, que a gente jogava ou que a gente joga agora? Segundo passo, o que eu aprendo com eles? Eu aprendo alguma coisa? Eu tive alunos, até no livro aqui que o Arnaldo comentou, o Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula, eu tive alunos que falaram aqui dos jogos e, eu aprendo a matar. É um aprendizado, né? Aí, como professora de história que sou, eu fui problematizar isso, né? A expressão que a gente adora. Fui questionar isso. Você aprende a matar, mas o que mais um jogo pode ensinar? Será que é só isso? Eu escutei recentemente, acho que foi do professor Cristiano Brito, num debate que é um pesquisador da área de jogos também. A gente participou no evento Bate-Papo sobre ensino de história, depois eu vou disponibilizar o link aqui no chat, quem quiser assistir. Foi um debate sobre gamificação, e ele falou, então quer dizer que se eu jogo lá o jogo do futebol, da FIFA, eu vou para a próxima Copa do Mundo, porque eu aprendo a jogar futebol? Né? Quantas vezes os jogos eles são acusados que eles estão incentivando a violência? Eu acho que incentivar, de fato, como eu ligar aqui para ver um jornal e eu posso ser influenciada pelo teor das notícias que estão circulando ali. Então, eu acho que a gente não pode atribuir a responsabilidade única e absoluta aos jogos pela prática da violência. Existem outras, e aí eu destaco mesmo os jornais, como Carioca que sou, ligo aqui o RJTV, gente, é só desgraça, desculpa, mas é só coisa ruim que aparece. E aí, será que isso também não influencia? Não quero dizer com isso que a gente não tem que discutir a violência nesse universo, porque sim, eu acho que tem coisas ali que são inaceitáveis. Eu já vi jogos de temáticas históricas que, por exemplo, naturalizavam a condição, trabalhando o aspecto da escravidão, como se isso fosse, beleza, não, tranquilo. Não, isso não tem nada de normal, a gente tem que discutir isso com os alunos. Então, eu não posso naturalizar esse aspecto no jogo, né, sem discutir, sem questionar, sem tensionar, né, a palavra também que eu gosto, de gerar tensões, gerar perguntas, gerar provocações e questionamentos, certo? Então, eu queria ouvir de vocês, que eu estou andando aqui a falar sozinha, falando muito, e eu queria ouvir de vocês, o que vocês aprendem com esses jogos que vocês citaram? Ainda que esse aprendizado seja, talvez, inconsciente, nunca me dei conta que eu aprendi isso, né, mas eu queria ouvir de vocês. Quem se habilita? Aparecem aqui na tela para mim o Moisés, Viviane, Alessandra. Boa tarde, Moisés. Bem-vindo. Opa, Moisés, seu microfone fechou. Moisés, liga o seu microfone, por favor. Isso. Pronto, agora ligou. É porque eu tinha... Perfeito, Moisés. Bem, boa tarde.
Marcelo, grato por esse momento, né, a todos que estão aqui, né, nesse encontro virtual. E muitos aspectos foram trazidos logo no começo, quando você, na sua fala, me veio algumas reflexões que eu acho interessante partilhar com vocês. Que é o seguinte, né? Essa dimensão, né, lúdica do ser humano realmente é um aspecto antropológico que é importante ser olhado, né? Não dá para desaclopar esse olhar dessa dimensão do game, da ludicidade, do jogo na educação, né? E tem uma reflexão que eu acho interessante, que é o seguinte, que é para além a gente pensar para os nossos estudantes, em especial jovens e adultos, camadas mais profundas dessa dimensão da gamificação na contemporaneidade, né, nas relações escolares, né, nas relações de aprendizagem. E um dos aprofundamentos que eu acho muito interessante é que até já foi também colocado aqui, foi citado, tanto na fala da Marcela como também do Carlos, que ele falou que construiu um jogo, de nos percebermos, além de consumidores de jogos, também, e também tem que ter ferramentas e políticas e pedagogias para também se pensar estratégias do estudante enquanto um criador de conhecimento usando as tecnologias, né? Tanto tecnologia low-tech, né, quanto tecnologia high-tech, e as implicações políticas disso, né? Por exemplo, a gente pega um celular e a gente pode pegar um software aberto, criar um jogo, criar um avatar, certo? A gente consegue dominar certo nível de uso. Mas, por exemplo, a gente consegue transformar cádmio ou transformar cristal de quartzo em informação, cristal de quartzo em chip. Isso não é ensinado. É o conhecimento que faz a grande diferença, sabe? Da gente poder, por exemplo, computação física, num lab de uma escola, construir aparelhos, né, de aprendizagem, construir coisas, né? Então, acho que há esse nível aí de profundidade que eu acho importante a gente colocar na roda, não é? Porque a gente sabe também, como foi bem colocado por Marcela, todo um aspecto econômico por trás disso, toda uma estrutura gigante, né? Multinacional, de grandes empresas investindo muita grana em cima das tecnologias da informação, em cima da robótica, em cima de toda uma dimensão do game, tanto nos seus olhares low-tech, quanto no seu olhar high-tech também, né? Ter esse olhar antropológico, político, mais aprofundado nessas relações econômicas também, que são diluídas nos discursos, né? Eu vejo gente que tem uma pegada mais política, mais de conscientização, mas também existe todo um mercado aí da indústria das redes particulares, por exemplo, que está investindo pesado nisso, né? E tem implicações aí de fundo que eu acho interessante vir à tona. Bem, é isso que eu queria trazer. Quero ouvir um pouco da Marcela e da galera que está aqui nos ouvindo. Não sei se todos me ouviram bem, tá? Foi bem? Sim, perfeito. Pronto, é isso. Obrigada, Moisés. Muito obrigada. E a sua fala me lembrou também algumas experiências, até na rede privada de ensino, de ver como isso, né, como essa temática da gamificação tem sido vendida enquanto estamos nos modernizando. E aí, quando você vai avaliar esses processos na prática, ou mesmo em materiais didáticos, gente, eu já tive a experiência de trabalhar com avaliação de livros didáticos digitais, impressos, e nesses livros didáticos digitais eu vi, mais uma vez, nós estamos trazendo jogos, games, e aí, bacana, né? Que legal, vamos ver como é que isso está se dando. E aí era um jogo, relaciona o nome dos deuses gregos aos deuses romanos. Aí eu penso, poxa, mas essa geração que está aí jogando esses jogos super, né? Sei lá, o Minecraft da vida, que eles constroem, tem produções riquíssimas ali, será que isso vai gerar interesse no estudante? Relaciona o nome dos deuses gregos aos deuses romanos. Eu preciso de um jogo para isso? Assim, o que eu estou trazendo de diferente que esse jogo, no caso dos jogos digitais, potencializam, enriquecem realmente uma prática educativa? Ao meu ver, relacionando os nomes dos deuses gregos, poderia fazer isso no quadro com caneta, giz, eu não preciso ter um jogo para isso. E, ao meu ver, além disso, eu não sei se Arnaldo concorda ou discorda, mas eu acho que uma proposta como essa, ela reforça uma lógica de memorização. Ela não potencializa uma criação ali, um questionamento de mundo.
falar de tecnologias digitais, de humanidades digitais, de gamificação, ao meu ver, é para potencializar essa leitura de mundo, ampliar esse repertório, e não para voltar àquela pauta de decoreba, memorização, né, o conteúdo pelo conteúdo. O conteúdo, ele é um meio, né, é via conteúdo que a gente vai trabalhar projetos de sociedade. Então, é complexificar isso, gente. É pegar às vezes a gente olha de forma muito ingênua, né? Ah, eu tô jogando esse joguinho aqui no metrô, no ônibus, só para me distrair, mas aquilo tá passando uma mensagem. Quem produziu aquilo? Qual o objetivo daquilo? Independente do objetivo inicial de produção daquele jogo, se eu sou professora, eu posso me apropriar daquele jogo para um objetivo pedagógico. Aliás, a maioria das plataformas que a gente vê por aí, plataformas digitais, não são pensadas originalmente para usos pedagógicos. Quem vai fazer essa ponte somos nós. Por isso a gente tem que estudar, gente, e estudar muito. A gente tem que ler, e ler muito. A gente tem que desenvolver a perspectiva crítica mesmo. Porque senão a gente, às vezes, acaba embarcando nesses discursos e nem se dá conta. Então, parece assim que a gente está exagerando, mas eu acho que vocês entendem, né, o que eu estou querendo dizer. É a gente desnaturalizar. Seja um jogo, seja o que vier, né, gente? Como professores que somos, tudo que vem parar na nossa mão, a gente já remete ali à sala de aula. Eu posso usar isso com os meus alunos. A casa de professor aí, quantas vezes está cheio de material que você... eu estou juntando tampinha de garrafa para poder usar com os meus alunos. A gente está sempre pensando a sala de aula, a gente está sempre criando, desenvolvendo projetos, criando oficinas, aulas diferenciadas, buscando quem está discutindo novidades para eu poder tentar desenvolver na minha sala de aula. Mas, volto a dizer, é preciso que a gente olhe para isso de um ponto de vista crítico, senão a gente acaba embarcando nesse discurso. Oi, Arnaldo. Nós temos algumas interações aqui que eu vou trazer para você, tá? Maravilha, manda ver. Que são algumas perguntas, né? Como, por exemplo, aí do Samires, que vai dizer o seguinte... Vocês estão conseguindo ver Então, né? Chat? Não, que a apresentação. Isso. É que abriu aqui tudo para mim. Mas ele diz o seguinte: eu jogava muito imagem e ação, né? Até agora, na verdade, isso me faz ficar muito mais desenvolta, sem vergonha. E hoje, estudando Libras, vejo quanta coisa consigo linkar que aprendi brincando, desenvolvendo expressão facial e corporal, né? Então, essa é a frase aí da Samires, aí participando com a gente. Também a gente tem o Thiago Souto, que ele trouxe uma coisa bem interessante, né? Meu professor no ensino médio levou o jogo da Segunda Guerra Mundial para ilustrar a situação dos soldados no desembarque no dia D da Normandia. Ele quis mostrar o lado humano e o quão horrível foi a guerra. Possivelmente, não sei que jogo que mas pode ser o Call of Duty, né? Que tem um gráfico muito preciso, muito realista da situação, né? E aqui o Rafael da Silva traz. Eu jogava xadrez em um projeto de um professor de física e matemática na escola pública do estado de Pernambuco, no ensino médio. A concentração foi um dos elementos mais significativos para mim. Então, uma coisa interessante aí do aprendizado, né? E por último, aí das interações desse primeiro momento, acho que é possível dizer que meu primeiro contato com os mapas foi no Super Nintendo, com jogos da Carmen Sandiego, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí sabe quem é a Carmen Sandiego. Só essas interações que eu queria trazer para a gente, Marcelo. Maravilha, Arnaldo. Muito obrigada. Diana foi minha aluna na licenciatura de História lá na FRJ e autora de um dos jogos. Nós criamos o conteúdo juntas. Até, Diana, se você quiser e puder colocar o link para o pessoal aqui no chat, do East Quiz. É um jogo na verdade, um jogo tradicional, no sentido de ser perguntas e respostas, mas a gente criou todo o conteúdo baseado não numa lógica de memorização, mas numa lógica que
gerasse curiosidade no aluno. Eu nunca ouvi falar desse conceito. Beleza, tudo bem, mas talvez o jogo pudesse ser uma porta de entrada para discutir sobre determinado tema. Esses aspectos eu vi também aqui em relação à inclusão, né, gente? Pensar no universo dos jogos para trabalhar a inclusão. Eu recomendo, para quem quiser, tiver interesse, que pesquise o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, o NCE, e tem o professor que foi o criador do JogaVox, criador do DOSVox e JogaVox. O DOSVox é muito famoso aí para pessoas que não enxergam, né, deficiência visual, e ele desenvolve vários jogos, aplicativos, o núcleo de computação eletrônica, né, são vários pesquisadores, que são voltados especificamente para os diferentes tipos de deficiência. Então, vale a pena dar uma pesquisada, o que estão fazendo, são gratuitos, dá para pelo menos conhecer, saber que existe e depois aprofundar nos estudos dessa área. Tá? Esse aspecto da inclusão eu considero algo aí urgente, né, para a gente pensar, para a gente conhecer e mobilizar isso da melhor forma. Diana, agradeço, vi que você mandou aí o link para quem quiser baixar esse jogo, é gratuito, do East Quiz, gratuito, dá para fazer o download. Não sei se tem mais comentários, Arnaldo. Daqui a pouco eu vou trazer mais. Tá bom, combinado. Então, gente, alguém mais gostaria de falar o que aprende com esses jogos? Por que eu estou pensando isso junto com vocês? Existe um conceito chamado de aprendizagem tangencial, muito comum nesse debate da gamificação. Aprendizagem tangencial é quando a gente aprende sem perceber. Aquela ideia assim, nem me dei conta, mas aprendi alguma coisa. Por isso o nome tangencial. E o que a gente está fazendo agora é trazendo à consciência aquilo que a gente aprende, porque a maioria das coisas a gente passa, sei lá, caminha na rua, agora não muito, né, por conta do isolamento, mas você passa em frente a um outdoor, você conversa com alguém, você vê alguma coisa, às vezes a gente aprende e apreende sem se dar conta. Então, é nesse momento que a gente está junto aqui, a gente está trazendo à consciência aquilo que a gente aprende. Alguém mais gostaria de partilhar aí o que vocês observam nesse universo? Incômodos. O que me incomoda? Me incomoda que meu filho não sai de frente da tela do computador, né? Porque está jogando. E aí eu debato aqui com a gente, mas foi até engraçado que logo depois que eu lancei o livro, Ensino de Story Games, Dimensões Práticas na Sala de Aula, eu tive muita gente assim que veio procurar na rede social, no Facebook, na época, né? E, mas eu vi que você está lançando um livro sobre isso, e eu fico muito incomodada porque meu filho não sai de frente do computador, o que eu faço? Eu falei, olha, aí no caso seria bom procurar realmente uma ajuda, um psicólogo, eu não sou psicólogo especialista, mas talvez seja esteja despertando para possíveis ausências, às vezes de afeto, de atenção. O que aquele excesso, como qualquer vício da vida, não é apenas no universo dos jogos, o que os vícios sinalizam, né? Tem algum campo ali que está em desequilíbrio. Se eu vou muito para alguma coisa, eu estou deixando outras várias de fora. Meu filho fica muito no jogo. Pode ter vários motivos, não sei dizer. Mas talvez seja uma dimensão ali de atenção, de afeto, e de disciplina também, né, gente? Porque eu acho que tudo também precisa ser limitado. O fato de eu trabalhar com jogos na sala de aula, gamificação na sala de aula, não quer dizer que em todas as minhas aulas de história eu vou levar jogo para a sala de aula. Tem momentos que eu vou trabalhar com nível didático, com a aula expositiva, com outras metodologias. A gamificação é uma metodologia ativa. E que é a metodologia ativa? Essa ideia do protagonismo, da autoria, né, dos alunos também como construtores dessa aula. A aula não é algo só do professor. A aula está envolvida, ela é um momento complexo de aprendizagem que tem vários aspectos envolvidos, inclusive o emocional, nós sabemos disso. Quem não se lembra aí de um momento traumático na sua vida escolar? Ou num momento marcante, né, de um professor marcante? Então, essas metodologias ativas, esse universo dos jogos, volta àquela ideia inicial.
é algo que potencializa muito essa educação das sensibilidades, ao meu ver. Certo? Professora? Sim? É Uda. Prazer. Uda. Opa, perdão. Essa gamificação na minha vida é bem interessante, porque eu, enquanto criança, os jogos assim, comigo e meus irmãos, era aquele momento do conflito, em que éramos 4, em que todo mundo só queria ganhar, e no final das contas nunca dava certo, em vez de ser bom, era ruim. E aí, às vezes, eu era mais velha, e assim, para que a confusão parasse, eu pegava o jogo e guardava, porque eu estava responsável por todos eles, e eu não tinha outra forma de resolver, senão cessar aquilo dessa forma abrupta. E aí o tempo passou, e eu, enquanto mãe, aí precisei não trazer essa experiência, que era extremamente negativa, e aproveitar esse momento de jogos para auxiliar no aprendizado, para trabalhar essa questão que você estava abordando do limite, para interagir com eles e até mesmo ingressar nesse mundo diverso que era da computação, dos jogos, né, que eu nunca tinha tido na minha vida. Então, não foi tão simples, muitas vezes eu sentava com eles e aí eles iam todo empolgados, assim, me ensinando passo a passo daquele jogo e tal, porque passava-se o cajado, né? Agora eu não me ensinava, eu estava aprendendo, então isso deixava eles mais animados. E aí, com isso, eu comecei a trabalhar com eles a questão do limite, da hora, de ter que sair, do compromisso primeiro. Era um computador só, e eram 2 para jogar, então precisava alternar. Sim. Então, juntamente com isso, e outra coisa que eles gostavam muito de jogos de montar, principalmente de Lego, e aí tinha o Lego Chess, que era justamente jogar xadrez no computador. E eu tentava fazer, agregar isso e tornar o mais salutar possível. E quanto a essa questão da violência que você abordou, eu tinha cuidado com a questão da apropriação, da indicação etária para a faixa de idade, e mesmo quando aquela indicação estava dentro daquele espaço de idade, e eu perguntava o que você perguntou, o que é que você está aprendendo aí? E ele não conseguia me dizer nada, eu disse, então você está deixando de fazer uma coisa que podia ser de fato interessante para você. Por que você não vai brincar? Quantas crianças hoje queriam estar na rua, brincar de bola e tal? Então aproveite esse tempo que você pode fazer isso. E depois que ele cresceu, ele disse, lembro da senhora dizendo isso, hoje eu queria parar, jogar uma bola, ficar assim, sem fazer nada, e tem todos os compromissos da vida adulta, né? Então, você consegue transferir todo esse aprendizado e aproveitar esses momentos para trabalhar conceitos grandes, conceitos escolarizados, conceitos de moral, conceitos de vida, de respeito, de tudo. Você consegue trabalhar. Sim. Agora, é um processo educacional intenso, né? É durante toda a vida. E enquanto nós, que assim, eu estou em pedagogia, que vamos trabalhar com os anos iniciais, é justamente você trabalhar nesse jogo da vida, né? Essa coisa que você vai tendo no dia a dia, aproveitando os conflitos também para trazer grandes aprendizados. E o que um vive espelha o outro, e não necessariamente precisa eu viver aquilo para eu entender que aquilo é proveitoso ou não, mas é a experiência do outro também refletindo em mim. Eu acho que o jogo traz muito disso. Era isso. Perfeito, professora. Muito obrigada também aluna, pela sua... estudante. Quase, professora. Quase. Daqui a pouco. Vamos chegar lá. 2 anos e meio ainda. Bem pouquinho, passa voando. Mas muito obrigada pela contribuição também. E você trouxe a importância do brincar, né? A importância do lúdico. A brincadeira que traz a leveza, eu tenho falado isso em diversas oportunidades, até quem peço desculpa, quem já ouviu mais de uma vez, a gente acaba repetindo alguns aspectos, mas é para demarcar isso, né? A aprender brincando. Tem um documentário que eu gosto muito, chamado Tarja Branca. Não sei se alguém já ouviu falar, o Tarja Branca, ele é uma crítica, né, uma oposição, um documentário que está disponível no YouTube, depois para quem quiser assistir.
O tarja branca, como diz o nome, ele é uma oposição à ideia da tarja preta, né? Que nunca se consumiu tanto a tarja preta quanto agora. Né? As crises de ansiedade, depressão, doenças sérias do nosso tempo agora. Nossa, quantas pessoas na pandemia eu tenho visto, amigos, colegas, conhecidos, passando por processos muito sérios em relação a isso. E aí o documentário, ele valoriza essa importância do brincar, das cores, do lúdico, como uma forma de medicina psicolúdica, que eles chamam. Psicolúdica, você aprender brincando e se tratar nesse processo. Trabalhar suas emoções, às vezes as coisas que estão ali, né, sedimentadas, nossa vida de adulta é tanta demanda, tanta cobrança, prazo, não é isso? Acho que todo mundo passa por isso, né? A gente é muito cobrado de muita coisa. Quem é mãe, pai, tem que gerir a casa, tem que dar conta do estudo, tem que produzir, tem que fazer acontecer. Mas que momento a gente está reservando para olhar para essas cores dentro da gente? E aí, aquilo que a gente também conversou aqui, do interdisciplinar, o papel da arte nisso tudo. O papel da arte, quando eu vou construir um jogo, para que seja algo bonito, né, esteticamente, inclusive, colorido, seja um jogo de tabuleiro, um jogo digital, eu buscar ter primar por essa qualidade é algo muito importante. E quando a gente pensou também ali que nós consumimos jogos, e eu paro para pensar o que eu aprendo, mas eu também estou me pensando como produtora de um jogo, na sala de aula eu gosto, assim, de pensar a rotina nossa de professor, é uma rotina muito pesada, gente, muito corrida. Não tem um professor na face da Terra que não se queixe do volume de matéria que tem que trabalhar, né? Às vezes trabalha em 3 escolas, sai de uma, vai para outra, final de semana você está corrigindo prova. A gente está sempre muito saturado de coisas. E aí eu queria pensar os nossos alunos como autores de jogos, como produtores de jogos, não é algo que eu necessariamente tenha que levar pronto para a minha sala de aula. A sala de aula pode ser um espaço potente para eu construir jogos junto com os alunos. Não para eles necessariamente, pode ser junto com eles, o que representa uma mudança de perspectiva muito grande. Arnaldo? Oi, bom, eu estou colocando aqui algumas perguntas, tá? É que assim, eu estava até comentando aqui, bem bacana a interatividade, a relação, mas a gente não estava muito preparado para esse formato, que geralmente é uma coisa mais quadradinha, né? A pessoa vem e fala... tudo aqui. Não, mas é legal, isso é muito bacana, assim, eu só estou explicando que às vezes pode parecer que a gente está meio perdido, mas que a gente está tentando fazer da melhor forma. Tranquilo. Que geralmente acontece, a pessoa vem, fala e depois a gente vai colocando as perguntas e vai respondendo, mas tá certo. Eu estou elencando as perguntas, então... Então a gente tem algumas perguntas aqui, né, como da Joana, né, eu acho que os jogos podem ser muito úteis para o processo de ensino-aprendizagem, acho que você estava comentando sobre isso, né. Sim. Aí o Thiago Souto comentou, né, a produtora de jogos digitais sueca Paradox Interactive tem uma gama de jogos com temática histórica, né, a série Assassin's Creed também toca em diversos momentos históricos, com perspectiva crítica, acho que são ótimos exemplos para se pensar o ensino de história, né. Thiago, inclusive, é membro lá do nosso laboratório. A Samires também traz outra intervenção aqui, né? Também gostaria de saber, Joana, aí conversando lá com ela no chat, onde trabalho temos alunos autistas que ficam muito excluídos, uns por serem agitados, outros por serem introvertidos. Eu, como estagiária, não tenho liberdade de interferir, mas não quero replicar isso no meu futuro profissional. Gostaria de saber como fazer essa inclusão nos jogos, e daí se teria alguma dica sobre, né? E fechando aqui essa leva de perguntas, né, e interações, acho que eu posso dizer que meu primeiro contato com mapas foi no Super Nintendo com os jogos da Carmen Sandiego, né? A gente já tinha até comentado isso aqui. Beleza. Então, mais alguma ou a gente pode comentar sobre esses? Pode comentar. Aí eu vou pegando as que tem aqui para jogando depois. Tá bom. Laura, obrigada também, a Laura está falando aqui no chat que está muito bom o bate-papo. E, Arnaldo, peço aí, desculpa, a gente subverte aqui um pouco, mas é porque eu não consigo mais pensar no modelo de aula que, ainda mais agora de forma
forma remota, gente, vamos combinar, né? Uma exaustão de tela, de digital na nossa vida. Eu não consigo pensar um modelo de aula que não seja dialogada, né? Ativo, e uma pessoa fala, outras outras. Todos nós estamos falando, ouvindo, pensando e criando junto esse encontro. Então, agradeço aí, Arnaldo, e peço desculpa, mas acho que está dando certo aí. Também estou adorando a Joana falando ali, que bom, gente, que bom, fico feliz, porque é para provocar mesmo. Eu falei lá, logo no início, que a gente saia daqui afetado nesse sentido mesmo de eu me permitir tocar, seja por um comentário de um colega, ou por algo que a gente fale, ou por uma experiência que eu lembre, ou por uma vontade de desenvolver algo na minha prática, que pode ser também, somos professores, somos estudantes, a formação é eterna, a gente nunca acaba esse processo. Então, se a gente sair daqui com ideias a desenvolver, seja no estágio, seja num trabalho final de uma disciplina, né, na faculdade, é para isso, é para movimentar. É um encontro um pouco com a pegada de oficina, né, Arnaldo? É pensar a mão na massa, pensar a prática, pensar vivências, certo? Tiago, eu me lembrei, você falou do Assassin's Creed, eu já trabalhei na formação de professores, com professores já atuantes, formação continuada, num curso de História junto com Química, e a gente trabalhou com um trecho do Assassin's Creed falando da Revolução Francesa. A gente fez essa parceria aí, História e Química, fomos falar de Lavoisier, vocês devem lembrar lá da época da escola, né, do Lavoisier, da lei de Lavoisier, e eu usei meramente o vídeo do jogo. Fui lá no YouTube e botei Assassin's Creed Revolução Francesa, e usei esse vídeo como disparador para uma atividade com formação de professores. Isso também é recorrer à gamificação, né? Coisas que remetam a esse universo. Eu não estava jogando Assassin's Creed, mas eu usei um vídeo que remetia a esse jogo. Isso também, ao meu ver, tá? Uma defesa minha, isso também é gamificar uma proposta de ensino-aprendizagem. Em relação ao autismo, né, que foi tocado aí pelas colegas, volto a dizer, acho que uma coisa urgente, não sou especialista, né, em educação, em inclusão, tem um projeto muito bacana, que inclusive não estou querendo fazer marketing para minha irmã, mas eu tenho uma irmã que ela é defensora pública, e ela trabalha na área jurídica, ela tem um projeto chamado Juntos pela Inclusão Social. O Juntos pela Inclusão Social, vou digitar aqui no chat, ele é um projeto que envolve educação, porque ela vai trabalhar com professores, com estudantes de pedagogia. Eu já vi também que ela já fez algumas ações, Juntos pela Inclusão Social, que a gente é multitask, mas às vezes a cabeça aqui dá uma embolada na simultaneidade, escrever e falar. Então, ela tem Instagram, Facebook, para quem quiser conhecer também, ela tem feito várias ações aí envolvendo esse debate da inclusão. Nunca vi especificamente, até vou dar essa ideia para ela, de pensar esse universo dos jogos, do lúdico, mas tem vários vídeos curtos que ela tem falado sobre essa temática da inclusão. Certo? Então, o que mais? Acho que eu anotei aqui do Assassin's Creed, a questão do autismo, né, / inclusão. Um aspecto também que eu anotei aqui na minha pauta para falar no encontro de hoje, dessa imagem que a gente tem do universo dos jogos, ainda muito estereotipada, de que isso é para gente que é nerd. E eu já li um texto uma vez que o autor questionava, você pensa hoje, por exemplo, uma pessoa com um celular na mão. Antigamente a fotografia ela demandava um conhecimento muito especializado, certo? E você não pensa, hoje todos nós podemos fotografar, registrar, fazer selfies, né, registrar aí lugares, momentos importantes, e eu não preciso ser um fotógrafo para isso. E esse texto questionava essa imagem. A gente associa o gamer, o jogador, como é um nerd, né, esse estereótipo, e não. Hoje, todos nós podemos trabalhar com isso, eu não preciso ter... Foi até uma pergunta que me fizeram num outro evento. Eu preciso entender de programação para criar um jogo? Eu falei, olha, se você tiver a oportunidade de estudar sobre linguagem de programação, eu acho maravilhoso. O conhecimento, ele nunca é perdido. Tudo que a gente puder aprender, buscar, pesquisar, vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade. Mas não é um conhecimento, por exemplo, que eu tenha.
E eu conheço plataformas, não sei se alguém já usou o Fábrica de Aplicativos, alguém conhece? É uma plataforma que eu usei com os meus alunos do ensino médio, que dá para você criar aplicativos, né, protótipos, assim, bons, bem feitos, sem você precisar ser um programador. Ele já te dá uma interface ali razoável, óbvio, como a maioria dessas plataformas. Tem uma versão gratuita e tem versões pagas que você tem mais recursos, mas eu sou, né, taurina, assim, um pouquinho mão de vaca, eu penso assim, é de graça, então beleza, né, porque tirar mais dinheiro do bolso não dá, é de graça, estou topando, estou avaliando ali a possibilidade, então eu acho que fica também como dica para quem quiser depois dar uma pesquisada e ver se serve, né, de repente, para pensar outras iniciativas. O colega que perguntou sobre o nome do texto, Vitória, né, Vitória? Eu vou ficar te devendo, mas eu tenho essa referência aqui no livro do ensino de história. Eu vou deixar meu e-mail já, ao final, e depois eu vou recorrer aqui à referência para me lembrar quem é o autor, porque, peço perdão, a gente às vezes se perde um pouco aí, aonde eu li, aonde eu vi, mas eu prefiro não falar errado, eu prefiro não falar para não ter risco de falar errado e consultar depois direitinho para te passar por e-mail ou por qualquer meio de comunicação, rede social, tá bom? Então, eu fico devendo a resposta. Arnaldo? Bem, a gente tem aqui também outras manifestações, né? Tem essa manifestação aqui do Carlos, que por muitos anos joguei RPG de mesa e também videogames. Em um determinado momento, nós criamos o nosso próprio RPG, desenvolvemos uma história, o mundo onde se passava essa história, os personagens e toda a parte da estratégia e regras. Era necessário fazer muita pesquisa para construir esse novo universo. Aprendi a pesquisar, a criar e a organizar uma narrativa, além de interpretar um determinado personagem, o que me ajudou no desenvolvimento da socialização com as pessoas diferentes. Então, trazendo aí uma experiência bem interessante. A Joana, né, participando aqui também, a gamificação vem para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, mas para mim, nada substitui os jogos reais, né? Então, fazer uma reflexão entre os jogos reais e o universo virtual. Uhum. Mas aí, Joana, eu devolvo a pergunta, será que o virtual ele é um não real? É um questionamento bem filosófico, né? A gente pensar, aliás, acho que agora todos nós vivendo aí esse período remoto, esse virtual está sendo mais real do que nunca, né? Esse é um debate caro, né? A filosofia, o filósofo Pierre Levy, por exemplo, que é um dos pesquisadores na área da cybercultura, da cultura digital, ele questiona muito essa oposição, né? O virtual versus o real, até porque o virtual, o digital, ele precisa de uma materialidade, né? Às vezes a gente não para, né? Então, não é que vem, como é que a internet chega à minha casa? A gente já parou para pensar sobre isso? Ele precisa de uma materialidade e que é limitada também, em certo sentido. Mas, perdão, não sei se eu viajei aqui, abri um parênteses, um baita parênteses aqui, mas acho que está valendo, né? Não, tá certo, perfeita a colocação. A Lenita é professora lá de Olinda, está participando bastante, é uma seguidora fiel aqui do nosso projeto, e ela coloca o seguinte: trabalhar o Minecraft com educação financeira foi uma experiência adorável. Como foi dito, tudo depende do comando, né? Da maneira como está organizando. E, por enquanto, são essas as interações que temos aqui. Ela falou de educação financeira, eu estava penando tanto com isso, gente, que eu não sou assim muito boa, nem um pouco, né, em matemática, e aí essa linguagem, matemática, nossa, investimento, eu confesso. E aí eu estava conversando com uma conhecida que ela é economista, ela falou, nossa, Marcela, mas hoje tem adolescentes que estão aprendendo isso, né? A Lenida tá rindo ali, acho que deve ter se identificado, né, que estão aprendendo isso. Aí eu pensei, talvez se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era mais nova, isso hoje não iria me gerar tanta dor de cabeça, é aquela coisa assim da zona de conforto, né? Eu não gosto, eu não sou boa, então eu não vou aprender. Quem nunca? Só você. Oi, Lenita, pode falar. Então, deixa eu só contar um pouquinho da experiência, porque nós lidamos com nativos digitais.
Né? Isso aí é fato. Né? Então, eles estão com a ferramenta na mão e estão, assim, acabando com a gente, sabe? Então, cada vez mais nós temos que estar aprimorando nosso conhecimento para poder segui-los. Então, na educação financeira, você dá o comando de quê? Você vai montar o seu mercado, certo? Eu vou te dar um valor X, então você vai ter que orçar, você vai ter que poupar, você vai ter que barganhar o seu comércio para poder você... Olha, é uma experiência adorável. Quem ainda não trabalhou com a educação financeira, ou quem não trabalhou ainda com até mesmo setores, porque de manhã eu sou polivalente, né? Então eu tenho essa experiência de trabalhar em história, geografia, tudo. Então, em geografia eu já trabalhei com Minecraft nos setores da economia, entendeu? E agora com educação financeira. Então, você estipula um valor X para eles, que eles vão lá e, tia, eu não tenho dinheiro. Posso usar bloco? Usa. Eu posso pegar o tesouro? Pega. As moedinhas amarelas? Pega. Então, assim, eles utilizam essa ferramenta que eles têm para transformar em dinheiro e fazer o mercado deles. Então, surgiu pizzaria, surgiu, como é que chama? Um shopping, surgiu um mercado, sabe? Olha, muito interessante mesmo. Eles estão dando shows, estão arrasando, viu? Bacana, bem legal. E Lenita, essa ideia da troca, né, do aprendizado, da gente, que é algo que eu também acabo me repetindo por várias vezes, que a gente se permitir aprender com os nossos alunos. A gente está no modelo de educação, gente, que, ao meu ver, acabou essa ideia, né, que Paulo Freire chamava da educação bancária. Eu vou lá depositar conhecimento. Nós somos fluxo. É fluxo. Né? É essa ideia da troca, é esse contínuo. Volto a exemplificar com o nosso próprio encontro. Quem quer está abrindo o microfone, falando, trazendo sua narrativa, sua experiência, por que não? Por que não ousar? Por que não aproveitar esse momento remoto, que talvez esteja sendo ainda, acho que sim, desesperador, em certo sentido, porque não queríamos, não estávamos preparados, a gente tem uma desigualdade no Brasil gritante e bizarra, perversa, nós sabemos disso, mas é nesse panorama que a gente está situado. O que dá para eu fazer com a realidade que eu tenho? Eu gostaria que muita coisa fosse diferente, concordo, queria que, né, ter formação, e aí a gente vê a importância de eventos como esse, que a gente está aqui tendo uma hora e meia para refletir sobre isso, para conhecer isso, para aprofundar nisso, e a gente fala que o certificado é importante sim, porque o professor precisa ser valorizado, a gente está aqui estudando, né, dispensando horas da nossa jornada corrida, para investir na nossa formação. E a gente tem que lutar por melhores condições e por reconhecimento. O professor que pesquisa a sua prática, gente, é o que a gente quer. Então, isso, ao meu ver, é para transformar realidades. Como o Arnaldo começou apresentando, eu falei, legal você ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, e daí? Como é que eu mobilizo isso para um coletivo? Como é que eu faço que a oportunidade que eu tive de passar por uma universidade pública, que eu devolvo isso para a sociedade? Isso não é favor, gente, isso é obrigação. Alguém está pagando para a gente estar na universidade, não é? E, às vezes, a gente não valoriza isso. Então, eu não quero aqui ficar nesse discurso inflamado, né? Mas é para pensar, seja através dos jogos, de outras metodologias ativas, seja na área de educação financeira, né, Lenita? Seja no ensino de história, Arnaldo, seja onde for. Se eu vou trabalhar na iniciativa privada, se eu vou trabalhar na rede pública de ensino, se eu vou trabalhar com educação superior, educação infantil, anos iniciais, ensino médio, que vem aí o debate do Enem, do vestibular, das cobranças, aonde eu for parar, que nós possamos levar essa criatividade, essa aprendizagem que realmente toque e transforme. E eu acho que a gente só vai fazer isso bem, ser coerente, se a gente trabalhar isso na formação, na nossa formação inicial, na nossa formação continuada. Senão, vem aquilo, mas como é que eu vou discutir inclusão se eu nunca tive matéria sobre isso na faculdade? Como é que eu vou discutir, não sei se temos colegas aí, a Diana, eu sei que é da área de História, Arnaldo também, outros colegas da área do ensino de História,
que não é restrita à área de história, né? A Lei 11.645, que vai trabalhar com a questão indígena. Mas eu nunca falei isso na universidade. Ok, a minha formação inicial não deu conta disso, mas isso é lei, eu preciso trabalhar e eu vou correr atrás. Então, eu também queria muito que a gente trabalhasse aqui nesse encontro, que a gente levasse desse encontro essa vontade da pesquisa, sabe? Essa vontade dessa busca do conhecimento, o prazer que isso pode gerar. E esse prazer ele é muito maior quando ele é jogado para um coletivo, quando ele é mobilizado, porque senão eu fico cheia de textos fichados, marquei vários textos, li vários textos, mas se eu não boto em ação, eu esqueço. Quem é o autor? Ou eu aqui esquecendo quem é o autor que falou isso, quem é o autor que falou aquilo. Mas eu estou mobilizando esses autores na minha prática, e mais do que no discurso, na minha ação, certo? Então, quando a gente for construir materiais didáticos, quando a gente for montar uma aula, quando a gente for fazer uma apresentação num seminário, quando eu for montar, às vezes até, gente, vamos trazer para a prática mesmo, no grupo do WhatsApp da família. O professor Leandro Carnal, ele tem um vídeo que ele fala, o professor tem uma mania de que a gente quer didatizar tudo. Você está numa conversa entre amigos, você quer ser didático. E isso é maravilhoso, tá? Pode ser meio chato às vezes, vamos confessar, né? O professor desanda a falar que não para mais. Mas isso mostra a que veio. E a gente não é uma máquina que a gente desliga. Agora eu sou professora, agora eu não sou professora. Eu sou professora o tempo todo. Eu estou sempre estudando e aprendendo para trabalhar melhor na minha construção da minha aula. Moisés trouxe uma frase aí importante, que a própria realidade sensória é uma virtualidade no sentido mental, profunda, Moisés. Eu vou ter que parar para refletir sobre isso. A realidade sensória, né, das emoções, dos sentidos, como a gente aguça isso, é uma virtualidade no sentido mental. Eu acho que eu concordo, mas é uma frase que me tira aqui da razão e me toca pela emoção, né? Nós não somos razão o tempo todo. A Samires contribuindo que eu acho que o virtual é super válido, que ele agrega muito. Se existe até namoro sério virtual, então tudo pode. Jogos virtuais ensinam muito, ao meu ver. Samires, eu falei também recentemente no outro encontro que eu conheço muita gente aí da terceira idade que está bombando no Tinder. Então, parar com esse negócio também de preconceito que a gente tem. É pessoa mais velha, de outra geração. Tem muita gente aí de outra geração que está dando um banho no uso dessas tecnologias e muita gente recém-formada que acha que tecnologia não tem nada a ver. Até na minha pesquisa do mestrado, teve um aluno da licenciatura que falou isso. Ele estava se formando professor. Tecnologia e história, para mim, são palavras incongruentes. Aí eu falei, poxa, uma pessoa ali dos 20 e poucos anos, né? Por quê? Então, da gente romper, acho que foi a Lenita que falou, né, dos nativos digitais, desse aspecto das gerações diferentes, e a gente convive com gerações diferentes. Mesmo entre nós, aqui hoje, nessa sala, nós temos gerações diferentes. Pessoas bem mais novas do que eu, pessoas da minha idade, pessoas bem mais velhas, que têm, às vezes, de prática de sala de aula já há muito tempo, às vezes têm práticas em outras áreas de conhecimento, que não a pedagogia, que não uma licenciatura, mas outras experiências de vida que se agregam e se somam ao trabalho que vai ser desenvolvido agora enquanto professor. Então, é essa troca de saberes, é esse verdadeiro caldeirão aí que a gente vai compondo, certo? O Paulo destacando que é extremamente importante o conhecimento em finanças pessoais e economia em geral. Sem dúvida, Paulo. Estou penando um pouco, mas estou tentando sair do meu comodismo para buscar outras áreas que eu realmente não tenho muito conhecimento. E que o Banco Imobiliário, eu jogava Banco Imobiliário também. Olha que... eu lembro, a primeira vez que eu fui a São Paulo, na cidade de São Paulo, eu falei, nossa, me sinto Eu sentia duas coisas. Uma parecia, eu sou no meio noveleiro, gente. Uma parecia que eu estava nas novelas do Silvio de Abreu, que sempre se passava na cidade de São Paulo, e outra que eu estava jogando Banco Imobiliário, porque os nomes eram relacionados à cidade.
Eu, como professora de história, já jogo patrimônio, né, Arnaldo? Arnaldo é especialista aí no tema. Eu já trazia ali um diálogo com patrimônio, então poderia pensar isso dentro de uma narrativa, dentro de um enredo, né, para uma aula de história. O Banco Imobiliário me ensinou errado, porque até hoje não comprei um shopping. Pois é, Samires. Isso também é para a gente questionar, né? O que esses jogos, eu sei que é uma brincadeira ali, mas falando sério agora, o que esses jogos ensinam, que a gente comentou, a gente perguntou logo no início, e o que eles ensinam que não necessariamente são coisas boas, né? São valores que são passados ali, e acho que foi o Moisés, né, que tinha destacado também essa perspectiva crítica, que a gente pode e deve reconhecer as limitações disso, certo? Mais perguntas, Arnaldo, ou comentários, ou alguém que queira abrir aí o microfone e falar um pouco da sua experiência, das angústias em relação ao tema, né, gente? Foco no tema aqui da gamificação, que falar angústia, a gente vai desandar a falar muitas, né? Olha, tem algumas interações, mas fica à vontade, gente. Se vocês quiserem trazer alguma coisa, eu estou jogando aqui uma última interação, mas fiquem à vontade. A gente está em casa, estou adorando essa dinâmica, tentando dar conta aqui, mas estou adorando. Plano trabalho aí, foi normal. Tem problema não. Ó, tem uma outra aqui, que eu acho que já dá para a gente jogar, que é do Rafael, que traz uma experiência do Rio Grande do Sul. Ah, Marcelo Panis, já participei de uma banca com ele. Então, ele traz... Você quer ler, Marcelo? Você lê melhor que eu. Eu tô lendo aqui, eu ansiosa, né? Tô lendo aqui no chat antes. Não, mas pode ler, fica à vontade. Aqui no Rio Grande do Sul, Rafael diz, né? No encontro da Ampur Rio Grande do Sul, o professor Marcelo Panis Giacomoni, peraí que abriu um negócio aqui do trabalho, falou de um projeto maravilhoso, Cidades Antigas em Contato, construindo aprendizagens a partir do jogar, com economia, relações diplomáticas, dentre outras coisas da época das cruzadas. Diminuiu aqui para mim, vou... Eita. Para pensar como um senhor feudal cruzado. Porém, quando perguntei para ele por que não transformar em um jogo digital, o que ele destacou foi a dificuldade em conseguir fazer essa transformação. Alguma reflexão sobre isso? Sim, Rafael, eu tenho. No capítulo 3 do livro, do Ensino de Story Games, eu discuto exatamente sobre isso, porque eu trabalhei com construção de roteiros de jogos com os meus alunos, e no terceiro capítulo, que se chama Materializando as Ideias, eu tinha o objetivo de transformar esses roteiros de jogos, a partir do conteúdo de história que eu estava trabalhando na época, em jogos de verdade, eu queria materializar. Só que eu não tinha conhecimento e nem tempo para isso. Do tempo que eu quero dizer, o tempo escolar, né? Porque o tempo da pesquisa é o tempo ali do calendário da escola, que é muito mais acelerado, né? Que eu tenho que dar conta disso, daqui a pouco vem aquilo, e avaliação, e não sei o quê. Então, eu discuto isso no terceiro capítulo, Rafael, como algo que eu deixei em aberto. Mas eu aponto possibilidades, sobretudo de plataformas que me permitissem fazer isso sem custo, né? Claro que a gente, né, eu até brinquei que é de graça, eu quero, é de graça, mas isso demanda investimento, né? E isso volta para aquilo que a gente também falou no encontro de hoje. Políticas públicas, né? Eu conheci dia desse uma professora que falou, eu submeti a um edital, então eu fui em busca de financiamento, mas não foi nem para jogo, foi para construir um museu virtual. Então ela falou, eu não teria condições de fazer isso se não fosse o financiamento, a gente não tem, acho que nenhum de nós aqui é rico, né, tem a possibilidade financeira de bancar um projeto não só para fazer, mas também para manter. E se você não atualiza, você acaba perdendo o propósito ali. Então eu acho que no terceiro capítulo eu tento explorar um pouco dessas possibilidades práticas para materializar essas ideias. E reconhecer também sobre a minha limitação, né, gente? Eu sou uma professora de história, eu não tenho um conhecimento aprofundado em outras áreas, eu vou precisar dialogar com outros profissionais, eu vou precisar trocar uma ideia com design, eu vou
usar, e usar uma palavra ruim, né? Mas se eu estou pensando na prática escolar, eu vou usar o talento dos meus próprios alunos a favor de um processo como esse. Tem alunos que desenham bem, ótimo, vão fazer o cenário do jogo, vão construir, vão pensar nos personagens. Tem gente que escreve bem, vou pensar na narrativa. Eu tenho alunos que se expressam bem. A professora Lenita aí que falou da educação financeira, eu falei para eles, se vocês fossem um produtor de um jogo, ele tem que ter a sacada comercial. Óbvio que ali a minha preocupação era pedagógica, né, gente? Eu não ia comercializar para ganhar nada em cima disso. Mas você tem que ter uma sacada ali para vender uma ideia. Se você é um produtor de jogo, você tem que convencer da sua ideia. Então, você vai ter que ter argumentos. Érica, jogo essa pergunta aí para os universitários. Alguém me ajuda? Eu posso devolver a pergunta? Não fica brava comigo? Para a Giovana, não é assim? Não é isso? Ela já sabe. Alguém gostaria de comentar? Vou ficar devendo aí, ó. E que eu digo, não sei dizer, vou ficar devendo essa resposta. Acho que é uma coisa, né? Eu acho que é um jogo específico, né? Eu não conheço. É que daí entra, acho que além da questão relacionada à metodologia, né, e a prática dentro de sala de aula, tem essas questões também que são muito específicas de cada jogo, né? São milhares de jogos, são várias produtoras, né? Então todo dia a gente tem lançamento de jogos novos, então nem sempre a gente consegue, né? É um jogo de desenhos online, é isso? Tela. Já estou pesquisando aqui. Oi, Érica. Isso. Eu perguntei sobre o Gartic, né? Porque eu tenho trabalhado esse game em sala virtual com meus alunos, que é estilo aquele jogo Imagem e Ação. Só que, você conhece o Imagem e Ação? Sim. Pronto, só que o Imagem e Ação você faz a mímica, e nesse Gartic, você tem vários temas lá que podem ser abordados, você pode criar, até mesmo dentro do conteúdo que está sendo explorado nas aulas, e aí é só desenho. Então, entra a habilidade aí do desenho. É bem legal. Aí eu gostaria, né, de ver sua opinião em relação a essa vasta experiência que você tem falado aí da gamificação, se conhecer esse Gartic, mas você ainda não conhece. Não conheço, mas já fui atrás. Enquanto você falava aqui, eu já botei no Google aqui, dei uma pesquisada, e é isso, gente. A gente não sabe, mas vai buscar, né? Isso que é o legal desse tipo de troca. Não conheço, mas já estou levando uma dica. E olha, é um momento assim, eles se empolgam tanto, se interam. É um jogo totalmente colaborativo, né? Aguça aí a criatividade. É muito legal, muito legal. Bacana. Obrigada, Érica. Valeu pela dica. Já anotei aqui para depois dar uma pesquisada. Eu não conheço mesmo. Obrigada a você, Fernanda. Também. Valeu. A Fernanda traz aqui a pergunta se, além dos games, também é possível utilizar as redes sociais em sala de aula. Fernanda, acho que depende muito da realidade educacional que a gente está inserida. Tem escolas que autorizam, tem escolas que não autorizam. Mas eu já... até porque, assim, existe também uma questão etária envolvida, né? De faixa etária. Eu não lembro agora, Instagram, não sei se é 13 anos, já não lembro mais, pelas normas, né? Pelas regras. Mas, assim, os nossos alunos, a maioria deles, estão inseridos nesse universo. Então, a gente tem que discutir sobre isso, ao meu ver. Só que eu não podia, por exemplo, quando eu fui trabalhar com Instagram, Facebook, na sala de aula, eu não podia oficializar isso no sentido de que eu vou pedir para os meus alunos fazerem uma postagem em nome da escola. Não, porque eu estaria sendo antiética no sentido mesmo jurídico da coisa, entende? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, é válido, com certeza. A maioria está nesse universo, tem lá crises, porque às vezes não tem determinado número de likes que gostariam, entram em depressão por isso. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar com os estudantes, na minha opinião. Pensar em jogos que estimulem o conhecimento e preservação dos patrimônios culturais.
O colega que citou o nome do Marcelo Giacomoni, da URGS, tem o grupo, acho que agora eu não lembro o nome do jogo, do tambor, não sei se o Arnaldo conhece esse jogo, que foi feito pelo grupo da URGS. Eu não lembro agora o nome completo, mas é bem bacana, depois eu também posso pesquisar. Eu já deixei aqui no chat, gente, meu e-mail, tá? Para quem depois eu vou ver, manda um e-mail para mim, pergunta que eu respondo com a informação correta, do texto que eu estou devendo e do nome do jogo da URGS. Eles estavam até fazendo um ciclo de lives há pouco tempo, não sei se ainda estão, mas tem jogos, acho que o Arnaldo trabalhou também com essa questão do patrimônio, das tecnologias, acho que podia falar um pouquinho para a gente aí nesse finalzinho. Bom, eu trabalhei. Hoje a estrela é você, Marcelo, mas eu... Sou o que sou porque somos nós. Muito bom. Mas então, a gente trabalhou com o uso de um game, né, um aplicativo que na verdade, a pesquisa em si que a gente fez é a possibilidade do uso de celular dentro da sala de aula, né, dentro do ambiente escolar. E daí a gente usou alguns games de realidade aumentada, principalmente Pokémon GO, para a gente pensar aspectos patrimoniais. Então, a ideia foi basicamente esse trabalho muito resumidamente, né? Então, os alunos com o celular visitavam espaços que estavam apontados no aplicativo, mas eram espaços reais. E tinha toda essa discussão do real, do virtual, e enxergar esse espaço, né, através do celular, e de que maneira esse espaço é um patrimônio, e qual patrimônio é para eles, se eles se identificam com aquele espaço, e de que maneira eles se identificam. Então foi essa a pesquisa que a gente fez, já faz 2 anos, já foi bem bacana. Sim, e Joyce, se você quiser e puder, manda realmente um e-mail, ou adiciona nas redes sociais, Marcela Albani, Marcela com 2 L's, tá? E que eu te mando. Eu, na pesquisa do pós-doutorado agora, eu estou pesquisando sobre educação patrimonial, ensino de história e cultura digital. Então, isso super me interessa, porque eu realmente não estou lembrando agora de cabeça o nome do jogo, gente. Está sextando, eu já estou sextando, minha cabeça já está mais para lá do que para cá, já estou esquecendo até meu nome. Mas a professora Moisés perguntando do livro, Moisés, esse livro, o Ensino de História e Games, para quem quiser, né, a gente não é muito bom aqui no marketing, mas afinal a gente tem que fazer valer, né, porque é todo um esforço de escrita, de produção, de não investimento, né, infelizmente eu não tive nenhum financiamento para fazer o livro, foi uma vontade mesmo pessoal. Ele está disponível no site da editora Apris, ou Apris, tanto faz, tem 2 P's, A-P-P-R-I-S, e tinham me falado que ele estava com desconto no site da Amazon. Eu estava também enviando por correio, para quem quisesse, autografado, estava mandando, só que eu estou sem exemplares comigo. Eu estou na casa da minha mãe, no Rio de Janeiro, e a livraria a editora que produziu o livro, ela é de Curitiba, então eu estou sem exemplares aqui comigo. Mas, se quiser, puder, mais para frente, eu também posso voltar a enviar. Estava evitando também, né, por a questão da pandemia, ir na rua, postar no correio, mas no site da Amazon vocês conseguem com desconto. Não sei se ainda está, parece que sim, porque foi semana passada que me disseram isso e eu falei, que bom, aproveitem o desconto que é sempre bem-vindo. Mas me prontifico, eu disponibilizei também um vídeo aqui, que é um vídeo curto, acho que eu joguei no chat lá atrás, que eu publiquei, que eu fiz junto com o Café História. O Café História é uma rede social, né? É um site que versa sobre conteúdos da nossa área de história. E joguei aqui no chat novamente para quem quiser, e nesse vídeo, que é rápido e curto, eu explico mais a fundo o livro, o que vem, o que eu discuto, os conceitos, enfim, mas de uma forma também prazerosa, né, que eu tento sempre falar numa linguagem clara e fazer com que isso possa realmente contribuir aí para os colegas professores, licenciandos, estudantes, professores já formados, enfim, todos que queiram trocar ideia. Carlos? Eu queria colocar uma experiência, porque apareceu essa questão do uso do celular em sala de aula. Eu sou professor de artes visuais, fui professor do CAP da UFRJ 2019 e 2018. E vendo que numa das minhas turmas eles estavam usando esse celular, mesmo que escondido,
Então, eu propus, dentro da minha atividade, né, como a gente estava investigando a paisagem, a modificação da paisagem, eu pedi para que eles usassem o celular a partir do uso do Google Maps ou do Google Earth, né? Então, a gente começou a pesquisar essa imagem ao redor da escola e da cidade, né? Então, foi muito interessante, porque eles puderam utilizar aquela tecnologia em que eles já viviam tão ansiosos para manter esse contato o tempo inteiro, mas eles aprenderam a utilizar um recurso que eles nunca não, né? Mas dificilmente usavam por conta própria, às vezes para descobrir onde é que fica uma coisa ou outra, mas a fim de utilizar para entender melhor como é que funciona essa cidade, né? Onde é que tem a parte de vegetação, de relevo, onde ficam a parte de patrimônio, né? Alguém falou em patrimônio aí, muitos falam em patrimônio, e aí falar sobre os monumentos que estão espalhados pela cidade, o que significam esses monumentos, quem são essas pessoas que estão representadas nesses monumentos. E daí isso foi muito bacana, foi uma experiência riquíssima. Eu também trouxe alguns mapas, né, de outras épocas, para falar sobre o aterro, né, como foi o processo de aterramento da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu trouxe em diversas épocas diferentes. Então, sem o aterro, com o aterro e depois com a modernização. Trouxe também um trabalho de um artista chamado Guga Ferraz, que ele fez uma faixa de sal aqui numa avenida do Rio de Janeiro, mostrando até onde o mar ia antes do aterro. E esse trabalho é bastante interessante. Depois eu posso disponibilizar a imagem, se vocês quiserem, do trabalho. E eu acho que é super válido, assim. Acho que só tem que ter o cuidado mesmo sabe, controlar e não deixar que eles aproveitem o momento já que está com o celular e pular para outra coisa, outro aplicativo, né? Acho que é importante ter mostrar a importância do foco e do que está sendo feito ali com a proposta. Obrigada, Carlos. E você também tinha colocado aqui no chat desse aspecto da competição ou da colaboração, né? E isso vai depender de como a gente canaliza, né? Eu posso ter práticas que acabem colocando mais ainda pessoas em oposição, ou eu posso construir práticas que sejam efetivamente colaborativas. Então, a gamificação pode promover práticas colaborativas ou competitivas, e muito se fala em promover atividades colaborativas para o desenvolvimento do trabalho coletivo, e também se fala em não entrar no campo competitivo, pois a sociedade, o mercado, já promove esse tipo de comportamento. Como lidar com a escolha desse viés em sala de aula? Carlos, já baseada na minha experiência, até a gente citou aqui, né, o Minecraft. O Minecraft é um jogo que você pode jogar de forma colaborativa. Então, isso não significou, no meu caso, tá, na minha experiência, a ausência de problemas. Eu tive alunos destruindo o trabalho do colega, entrando no mundo lá do outro e destruindo o trabalho do colega. Então, eu usei isso como forma de discutir a questão da ética no meio virtual. Cyberética, ou ética no meio virtual. Falar de tecnologia, preciso trabalhar a dimensão ética. Não só no universo dos games, eu penso hoje na produção de memes, que está em alta. Pessoas viralizam, compartilham isso o tempo inteiro nas suas redes sociais. Quantos memes reforçam preconceitos, estereótipos, são extremamente agressivos, pejorativos? Com que tipo de assunto eu faço humor? Eu vou fazer humor de quem? Será que eu não estou ofendendo aquela pessoa? E são cuidados para a gente tomar. Então, eu tenho tentado na minha prática da pesquisa, na minha prática hoje, trabalhando mais com formação de professores, mas também com estudantes da educação básica, discutir esses aspectos, de uma forma muito dialogada, muito transparente, muito clara, né, para que a gente se faça realmente entender. O Rafael destacando ali, né, de um grupo, de uma reunião que vocês fazem toda quinta às 8 horas pelo Meet, fica a dica, eu vou anotar aqui também, o perfil do Instagram, @grupo Tech UFC, bacana. Arnaldo, acho que a gente está no horário, né, eu vou também precisando encerrar, que eu ainda tenho um trabalho para fazer hoje, e acho que todo mundo ainda tem aí muita coisa para estudar, para fazer, para pesquisar, para escrever, enfim. E agradecer muito pelas falas, pelas contribuições, por terem ficado aqui até o final.
Eu volto a dizer, eu sei da importância do certificado, mas mais do que um papel, né, que certifique que a gente esteve aqui, é o conhecimento que a gente fez junto, que a gente construiu junto, isso a gente leva e ninguém tira isso da gente. Então, agradeço muito, muito, muito ao Arnaldo pelo convite, pela confiança, e a todos que contribuíram via chat, via áudio, via pensamento positivo. A gente sente aqui, apesar de não estar no olho, a gente é muito sensível, acho que eu sou bem sensível assim, à energia, a esse contato mesmo, e agradeço muito pela força de cada um aqui. Tá, eu ia fazer exatamente isso, Marcela, porque a gente já está chegando no horário, né, 17h30, a gente passou um pouquinho, mas queria agradecer a sua disponibilidade, tá, de ter tirado um tempinho para poder falar com a gente aqui, da Universidade Federal de Pernambuco, dizer que a gente ficou muito feliz de ter uma pessoa que já está nos nossos corações, digamos assim, tá? Porque depois dessa fala, a tua empatia é muito grande, né? A tua simpatia, todo mundo pode perceber isso em menos de 2 horas de fala, isso ficou muito evidente, a pessoa maravilhosa e a profissional competente que você é. Então a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade, e eu, em nome da universidade, do Centro de Educação, fica o meu agradecimento, e estamos sempre de portas abertas, tá? Quando quiser alguma parceria, algum contato, quiser vir falar de novo, a gente está aqui sempre para pensar a questão de ensino, educação, estamos sempre aqui. Muito obrigado. Obrigada, gente, muito obrigada. Acho que emociona e falo isso de forma muito sincera, estava vendo o chat aqui, e agradecer cada mensagem dessa, porque a gente precisa muito dessa renovação, né? Acho que quando a gente está junto, a gente vê a força que a educação tem enquanto transformação social. Então, é isso. Mais do que gamificação, que a gente leve essa coragem, né? Que a gente precisa de coragem para se enfrentar e para enfrentar o que vem pela frente aí no âmbito da política, né? Em todos os setores das nossas vidas. Então, agradeço mais uma vez e desejo uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, que todos e todas renovem aí as suas pesquisas, as suas formações, os seus estudos nesse contínuo, nesse eterno aprendizado. Muito obrigada, gente. Valeu. Tá certo. Tchau, tchau, gente. Prazer. Tchau, tchau.